paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que prazer novamente nós podemos estar aqui para mais uma vez aprendermos juntos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Para que possamos iniciar, eu quero aqui te convidar para que façamos juntos uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Deus santo, nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de poder estar na tua santa presença. Te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado a cada dia de aprender a tua santa palavra. Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor, através do teu Santo Espírito, tem nos ensinado, tem nos ajudado. Pai, abençoe a Escola Bíblica Dominical, abençoe, Pai, mais esta lição. Senhor, que teu Espírito Santo venha nos direcionar e nos conduzir. Senhor, é que eu te peço, ó Pai amado, e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. E para você, claro, quero aqui, para você que está pela primeira vez, me apresentar. Meu nome é Luciene Neto Faria, sirvo como missionária na Casa do Senhor. Sou da Assembleia de Deus em Linhares e sou da cidade de Juiz de Fora, aonde eu trabalho ali na igreja como superintendente da Escola Bíblica Dominical e também professora. Haja vista, desde os primórdios da minha conversão, do ano que foi em 2004, eu sempre ali estou envolvida com a Escola Bíblica Dominical, com o estudo da Palavra do Senhor. E claro, passo por aqui. O objetivo deste canal é que nós possamos aprender juntos, sabendo que só há um mestre por excelência, e o nome dele é o Senhor Jesus Cristo. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a este canal. E também eu quero já te convidar, se você ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal, para a glória de Deus. Se você te convida a deixar o seu like, ativar o sininho para que você possa receber notificação quando novos vídeos forem chegar. Olha, irmãos, é um desafio para mim. Foi muito período de oração. Foram 3 anos orando, desde o momento que Deus gerou em meu coração, de estar vindo por aqui, pelo YouTube, estar gravando essas aulas. Foram 3 anos e eu ali pedindo orientação ao Senhor, até que chegou o tempo do Senhor falar: agora vai e ministra essas aulas. Então eu tenho a consciência que eu sou uma aluna de Cristo. Então, por eu estar por aqui, eu venho para compartilhar a palavra de Deus, que tanto amo, mas sabendo que muitos também têm grande conhecimento. Mas também eu quero aqui compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem me ensinado. Então eu te convido, sim, a se inscrever neste canal. Vamos a cada dia crescendo na graça, no conhecimento do Senhor. Então, uma alegria para mim ter você por aqui também. Então, se inscreva em nome de Jesus, não para a minha glória, mas sim para a glória e honra do nome do Senhor. E vamos lá para mais uma lição. Não se assuste, já estamos na lição 8. Gente, o tempo está passando muito rápido, mas louvado seja Deus que, meio à rapidez do tempo, nós estamos aqui aprendendo a palavra do Senhor. E nós já chegamos na lição 8. Então, bora lá ler? Lição 8. Confessando e abandonando o pecado. Texto áureo. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Verdade prática da nossa lição. Para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Leitura bíblica em classe. Nossa leitura está no livro dos Salmos 51, Salmo 51, versículo do 1 ao 12. E também na primeira epístola de João, capítulo 1, versículos do 8 a 10. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão
das tuas misericórdias. Lave-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do teu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concedeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Agora 1 João, capítulo 1, versículo do 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pequemos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Os objetivos da nossa lição. Ponto 1. Compreender o que significa confissão de pecado. Ponto 2. Mostrar o perigo do pecado não confessado. Ponto 3. Compreender que a confissão do pecado é um caminho para a cura e para a restauração. Como acabei de falar, no ponto 1, nós vamos ter 3 subtópicos. Já no ponto 2, nós vamos ter também 3 subtópicos. E no ponto 3, nós vamos ter 2 subtópicos. Então, a nossa lição, cujo tema é confessando e abandonando o pecado, atualmente, muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado, haja vista, porque denominam o mesmo por mera fraqueza ligada a um ambiente ou aspectos hereditários. Então, nessa lição, nós vamos ver o que a Bíblia não ensina dessa forma. Pelo contrário, a Bíblia ela vai deixar claro sobre o quê? Sobre a realidade do pecado. Quando nós vamos ler a epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, diz assim: pelo que como por um homem Adão, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, já que todos pecaram. Quando nós vamos também ler a carta de Paulo, essa mesma carta de Paulo aos Romanos, porém no capítulo 7, no versículo 14, vai dizer assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido debaixo do pecado. Então a Bíblia, ela sempre vai deixar de forma mais clara que o pecado é algo real. Não é meramente uma fraqueza ligada ao ambiente, ou as partes, ou aspectos hereditários. Pelo contrário, o pecado é real. Por isso que o pecado, ele é um perigo para a vida do crente. Por quê? Uma vez que peca, tem o quê? As suas consequências. Então, nós vamos aqui, no ponto 1, no tópico 1, nós vamos falar sobre a confissão de pecado. Haja vista que entendemos que o pecado é algo real. Não é algo irreal, é algo real. Nós vamos ver que o pecado, ele se originou. Quando ele se originou?
nós vamos ver que quando o pecado se originou, foi no ambiente celeste. Haja vista que, de acordo com o texto, em Ezequiel capítulo 28, também Isaías capítulo 14, nós vamos ver que a palavra do Senhor vai falar de um querubim que se rebeliou contra Deus. E nessa rebelião, ele trouxe a terça parte dos anjos fora corrompida. Então, destacar e querer salientar o período desse acontecimento torna impossível para nós. Haja vista porque foi no ambiente celeste, foi num tempo, fora do tempo desse tempo nosso, foi um tempo nas dimensões celestiais, foi no tempo eterno, aonde ali que esse querubim, outrora querubim, ele ali ficou orgulhoso. E ele ali quis ser melhor do que Deus. Quis se assentar no trono de Deus. Então, o pecado mal se originou ali. E quando Deus vem a esta terra, conforme de Gênesis capítulo 1, versículo 1, outrora sem forma e vazia, que havia densas trevas, e o Espírito de Deus pairava pela face das águas, e ali o Senhor disse, Deus, que haja luz. Nós vamos ver que Deus, ele vem a este mundo, e ele vem trazendo mudança. No meio de treva, ele vem criando. E ele cria homem, ele cria mulher, e esses ambos, eles vivem no jardim do Senhor, ali no Éden. Então, nós vamos ver no livro de Gênesis, capítulo 3, agora a serpente, o mal, se personificando numa serpente, para ali induzir Eva a o quê? A comer do fruto que lhe fora proibido por Deus. Então, nós vamos ver que ali, quando Eva toma deste fruto, quando Adão toma deste fruto, o que? Ali se originou o pecado, ou seja, ali o pecado, ele vem em cima da criação do próprio Deus. Então, a origem do pecado não foi no homem. A origem do pecado foi deste querubim, que foi ali, a sua soberba cresceu, e ele ali, né, quis usurpar a glória de Deus, então se originou ali. Quando vem a serpente, quando vem o mal se personificar na serpente, ele induz o homem a pecar, que é o quê? Transgredir aquilo que o Senhor tinha estabelecido para a vida de Adão e Eva, que era não comer do fruto da árvore no meio do jardim, que é a árvore da ciência do bem e do mal. Então, o pecado, ele é real. Agora nós vamos ver, no tópico 1, a confissão de pecado. Ou seja, entendendo à luz da Bíblia o que é o pecado, quando nós fazemos o estudo, né? Quando nós fazemos o estudo dessa disciplina, a disciplina se chama hamartia. O que é? É a doutrina do pecado, ou o estudo acerca do pecado. A palavra hamartiologia, que é esse estudo sobre a doutrina do pecado, ela se deriva do vocábulo de duas palavras gregas, que é hamartia e logos. Então, quando vem esse estudo, quando nós vamos estudar sobre o pecado, a gente é uma disciplina chamada o quê? Hamartiologia. Em sua epístola, o apóstolo João, ele deixa claro, ele escreve que o pecado é o quê? O pecado é real. E por isso que é um perigo para a vida do crente. Por quê? Porque o pecado, ele tem as suas consequências. Nós vamos aqui pontuar que a orientação bíblica é o quê? É de caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado e ele deve ser também abandonado. E isso é uma evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o quê? Receber perdão. Então,
é reconhecer. É reconhecer. Lá em João, na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão de pecado. Definição. O verbo confessar é a palavra hebraica iadá, que aparece como jogar, atirar e lançar. 1 Reis, capítulo 8, no versículo 33, diz assim: quando o teu povo Israel foi ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nesta casa. Nós vamos ver que esse texto se trata da oração que Salomão fez ao Senhor. E nesse sentido está falando aqui jogar, atirar e lançar. Uma palavra que vem da raiz verbal de iada, que quer dizer estender a mão. Essa palavra aparece no Velho Testamento por 900 vezes, no sentido de tomar conhecimento, saber, reconhecer. Nós vamos também ver, a palavra aparece no Antigo Testamento no contexto de quê? De confissão de pecado. Está lá em Salmos 32, versículo 5. Já no Novo Testamento, o verbo grego para confessar é homologeo, que significa concordar com, consentir, conceder. Essa palavra é composta da raiz homo, junto de pessoas reunidas, e logos, do ato de falar. A palavra homologeo ocorre 25 vezes no Novo Testamento. Aí depois nós podemos ver Mateus capítulo 7, versículo 23, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, e Tiago capítulo 5, versículo 16. Também há um verbo grego importante para confessar, que é exomologio. Se encontra lá em Mateus capítulo 3, versículo 6, que significa professar, reconhecer abertamente e alegremente para a honra de alguém. Prometer publicamente que fará algo, ou comprometer-se com logo. Podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou o que se sabe. Então, nós vimos aqui algumas definições para essa palavra confessar, tanto no hebraico como também no grego. Confissão bíblica do pecado. Haja vista, eu falei no início, que nós podemos ver essa confissão no ato da conversão, mas também nós vamos ver depois da conversão. Então, essa confissão bíblica do pecado, outrora uma vez o pecado reconhecido, ele precisa agora ser confessado. E essa confissão bíblica do pecado, nós vamos ter um texto aqui em Lucas, capítulo 18, do versículo 9 a 14, que vai falar ali do fariseu e o publicano. Nós vamos ver que o fariseu, ambos sobem ao templo para orar. E o fariseu, ele está ali tão convicto, tão orgulhoso de si mesmo, que ele faz uma oração: não sou como os demais, não sou como o publicano. O fariseu, ele está ali preso em seu próprio orgulho.
E a oração dele mais destaca a pessoa dele do que o próprio Deus. Mas já a oração do publicano era uma oração de humildade, aonde ele reconhece os pecados dele. E o texto vai dizer que ele nem queria levantar os olhos para o céu, haja vista reconhecendo ali o tão falho ele era. E a oração dele é assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Enquanto o fariseu está falando, eu não sou pecador como os demais, eu não sou pecador como o publicano. Há um publicano orando com o coração contrito, há um publicano orando, confessando o pecado dele e pedindo a Deus a misericórdia. O publicano sabia da enormidade dos seus pecados, mas o fariseu não fazia ideia do que tinha em seu coração, ou seja, o pecado do orgulho. Aí nós vemos que o publicano voltou para casa justificado por Deus. Já o fariseu voltou para casa satisfeito consigo mesmo. O que significa ser justificado por Deus? Significa uma declaração de que a pessoa está justa diante de Deus, conforme no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, a confissão de pecado, nós vamos ver a confissão bíblica do pecado, o reconhecimento da pessoa, reconhecer os seus pecados diante de Deus. Então, somente depois, por quê? Somente depois da confissão de pecados é que se pode viver uma vida verdadeiramente de oração e comunhão com Deus. A própria palavra do Senhor fala que o pecado faz separação do homem para com Deus. Quando nós vamos ver aqui o símbolo da confissão do pecado. No ato da confissão do pecado, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos. Uma vez que ela reconhece, ela entende que ela está indigna. Lembra, o publicano, ele nem queria levantar os olhos para o céu, porque ele entendia tão indigno ele era. Então, encontra a indignidade, quando nós vemos, reconhece o pecado, nós vemos a indignidade que nós temos de estar na presença de Deus. A pessoa, ela reconhece essa natureza pecaminosa diante do Senhor. Está lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, do versículo 10 ao 12. Então, em arrependimento sincero, em confissão, busca o quê? O que lhe garantido por meio da palavra de Deus, que é o perdão. Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado, alcança o quê? Misericórdia de Deus. A Bíblia diz, nós vamos em Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessa alcança misericórdia. Significado da palavra misericórdia no grego eleos. O que é isso? É a manifestação exterior de piedade, presume necessidade por parte daquele que o recebe e recursos adequados para satisfazer a necessidade por parte daquele que a mostra. Quando nós vamos ler a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 4, vai dizer que Deus
é rico em misericórdia. Lucas capítulo 1, versículo 50, ele é misericordioso aos que o temem. A carta aos Hebreus capítulo 4, versículo 16, vai dizer orar em busca de misericórdia. A graça de Deus descreve a atitude de Deus para o transgressor da lei e rebelde. Já a misericórdia é a sua atitude para aqueles que estão em angústia. Então nós estamos vendo, quando os Salmos fala, Salmos 23, versículo 6, bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Salmo 57, versículo 10, a tua misericórdia se elevou até os céus. Daniel, capítulo 9, versículo 9, ao Senhor pertence a misericórdia. Mateus, capítulo 9, versículo 13, o Senhor fala, misericórdia quero e não sacrifício. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, segundo a misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. O perigo do pecado não confessado. Quando nós vamos analisar o texto de Provérbios, capítulo 21, versículo 13, nós vamos ver que não é apenas, quando a gente fala, o pecado não trata apenas de um estudo judaico, mas também cristão. Quando nós vamos ver a epístola, a primeira epístola de João, nós vamos ver que ela corrobora com o quê? Com a necessidade de confessar o pecado. Porque confessando o pecado, a gente alcança o quê? O perdão. Se nós colocarmos e pontuarmos contrapartida, nós vamos ver que quem ignora a confissão de pecado, tentando ocultar, vive uma vida de aparência e de morte espiritual. Ou seja, uma vez que peca, não se confessa e não abandona o pecado, a pessoa ela está vivendo uma vida de aparência, uma vida de morte espiritual, tentando ocultar um pecado que muitas das vezes é oculto aos olhos dos homens, mas jamais será oculto aos olhos de Deus. Por isso se fala, e com ele todos nós haveremos de tratar. Nós vamos ver aqui o que aconteceu com os nossos primeiros pais, ou seja, Adão e Eva. Nós vamos ver que quando eles comem do fruto que outrora foi proibido por Deus, porque havia ali o livre-arbítrio, o Senhor avisou, olha, do dia não coma desta árvore, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Já a serpente fala, não, se você comer desta árvore, você vai ser como Deus. Então eles comem, o que acontece? Quando eles comem dessa árvore, do fruto dessa árvore, eles se escondem de Deus. Eles veem que estão nus, se tampam, tentam se vestir, se tampar com a folha de uma figueira, e quando o Senhor chega no jardim, eles se escondem de Deus. Porque o pecado é isso, gente. Ele faz separação da gente para com Deus. Muitas das vezes, a gente arruma tanto problema. E muitas das vezes, trazendo para os nossos dias, a gente culpa o local de adoração, a gente culpa a liderança, mas muitas das vezes esse problema está vindo de um próprio pecado que a gente não confessou e não abandonou. Porque é muito mais fácil ver o problema no ambiente ou em outras pessoas do que olhar para dentro de nós mesmos.
Por isso que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, nós somos convidados a analisar nós mesmos. Então nós estamos vendo que Adão e Eva que se escondeu. E muitos estão se escondendo atrás do erro de uma liderança, muitos estão escondendo atrás da falha no ambiente de adoração, mas muitas das vezes tem um pecado que ainda não foi confessado, e é isso que de fato está os separando de Deus. Então, quando Adão e Eva, eles comem do fruto que outrora foi proibido, eles se esconderam de Deus. E é interessante que o Senhor faz uma pergunta: onde estás? E essa pergunta, ela tem uma forma muito importante, haja vista, por quê? Porque o Senhor fala, onde estás? Deus ali não estava falando, e a gente precisa entender, Deus ali não estava falando, cadê Adão e Eva? Ele não estava falando dessa presença deles no jardim. Mas ele estava falando, cadê vocês como antes? Ou seja, agora eles estavam mortos espiritualmente. Estavam ali em uma matéria, mas estavam mortos espiritualmente. Porque antes eles eram a semelhança de Deus. E qual é essa semelhança? No caráter moral. Só que agora, pela desobediência, eles agora entraram no pecado. Por isso que Deus fala, onde estás? Deus está falando, cadê vocês? Cadê aquele Adão? Cadê aquela Eva que se pareciam comigo? Que eram inocentes, que se alegravam na minha presença. Onde estás? Ou seja, eles se esconderam. Eles se esconderam. Não é que eles esconderam de forma física de Deus, mas o pecado ali já tinha feito essa separação. Por isso que o Senhor pergunta, onde estás? Então nós estamos vendo qual foi a consequência disso. E a consequência foi clara. Nós vamos ver que o que aconteceu com Adão e com Eva. Lançados fora do jardim do Senhor, e nós vamos ver que ali houve uma transição de uma natureza imortal para a natureza mortal. Ou seja, essa separação. Isaías capítulo 59, versículo do 1 ao 3. As vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. Então Adão e Eva, eles perderam o direito de viver no ambiente mais perfeito e belo que Deus criou. Nós vamos ver que houve consequências trágicas do pecado na vida deles, a alteração da condição física de ambos, a transição da natureza imortal para a natureza mortal. Nós vamos ver que eles perderam toda aquela essência perfeita, como Deus os criou. Então, todo pecado gera consequência. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, fala que o salário do pecado é a morte. Também nessa mesma carta, capítulo 3, versículo 20 ao 23, o que o pecado faz? Ele nos faz o quê? Ele nos afasta de Deus. Diz assim, todos pecaram e destituídos estão da graça, da glória de Deus. Então, essa foi a consequência. E essas consequências desses primeiros pais, nós vamos ver que ela perpassam a todo gênero humano e natural. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12 ao 14. O Senhor fala que Adão, que é aquele que tinha tudo em suas mãos, todos os frutos que a terra produzia. Agora, quando ele sai ali do jardim do Senhor, ele tem que plantar, tem que suar do rosto para ter o alimento.
Nós vamos ver que Eva ali, ela tem que gerar, e ela tem que gerar com dor. Então eles vão ter que ter esforço para comer. Eva vão conhecer a dor. Então tudo isso foi consequência do próprio pecado. Quando nós vamos também ver as consequências também do pecado de Davi, sim. Davi, um homem segundo o coração de Deus, nós vamos ver que a vida de Davi não foi uma vida de um homem perfeito, mas sim de um homem que estava sendo aperfeiçoado pelo próprio Deus. E quando nós vamos ler o capítulo ali, 2 Samuel, capítulo 11 e 12, revela muitas coisas, revela um senso. Porque Davi, ele teve muitos problemas. Por quê? Quando Davi, ele peca com Betseba, nós vamos ver que ele intenta, até mesmo ele conspira para matar Urias. Quando Urias chega da guerra, Davi, ele está entendendo que Urias vai direto para a casa dele, para assim deitar com a sua mulher. E Davi torcia por isso. Por quê? Porque Betseba estava grávida de Davi. Porque enquanto Urias estava para a batalha, Davi estava ali deitando com Betseba. E ela engravida. Então, quando Urias volta, Davi, ele quer encobrir o seu erro. Ou seja, ele quer cobertar o seu erro. Porque ele pensa assim, Urias vai chegar, vai deitar com ela e supostamente ele vai achar que o filho é dele. Então, Davi, ele quer encobrir, ele quer esconder o pecado dele. Só que Urias é um homem temente ao Senhor e quando ele percebe que a arca, ele percebe que os homens ali de Jobes, guerreiros, todos estão dormindo ali. Ele fala, eu não vou sair daqui para me deleitar com a minha esposa. Então ele não vai deitar com Betseba. Então quando Davi descobre, Davi, ele fica ali confuso. Por quê? Porque ele queria que Urias deitasse com Betseba para esconder o pecado de Davi. Ou seja, o filho que estava no ventre de Betseba não era de Urias, era de Davi. E quando Davi percebe que Urias não vai para casa, Davi manda colocá-lo à frente da batalha, no lugar que ele saberia que Urias seria o quê? Iria ser assassinado. E Davi fez isso tudo no oculto, como poucas pessoas tivessem, como pouquíssimas pessoas tivessem sabendo, mas Deus já sabia. Não há erro, não há pecado que esteja oculto diante do nosso Deus. Deus usa o profeta Natã para falar com Davi acerca do pecado de Davi. E Deus já tem ali algo para dizer, que a espada não sairia ali do meio da família de Davi. E quando nós vamos ver as consequências do pecado de Davi, nós vamos ver que a criança, o primeiro filho de Davi com Betseba, ele foi morto. Nós vamos ver o estrupo, né, do filho Aminon, que estrupou Tamar. Depois Absalão mata Aminon, ou seja, houve um incesto na família, houve um assassinato naquela família. Nós vamos ver também que houve a execução de Absalão, que se levanta contra Davi, né, tentando usurpar o trono. Absalão tenta usurpar o trono de Davi e Joabe o mata. Nós vamos ver que houve a execução de Adonias, então a palavra ali se cumpriu, que através daquele pecado de Davi, a espada não sairia daquela casa. Então, todo pecado, ele gera uma consequência. Nós vamos ver lá em Josué, capítulo 7, vai falar de Acã, né? Acã é aquele que ele vai em Jericó, guerrear em Jericó, e ali o que ele traz? Ele vai trazer uma capa babilônia, ele vai trazer 2.400 gramas de prata, ele vai trazer uma barra de ouro de 600 gramas e vai enterrar na sua tenda. Então, quando o povo vai lutar
contra uma cidade de Ai, que era menos inimigos, nós vamos ver que o povo perde. E vão perguntar para o Senhor, mas por que aconteceu? Josué vai perguntar para Deus. E ele vai falar que tem pecado no meio do povo. E é interessante quando vê esse texto, nós vamos ver que Deus, primeiro a sorte cai em tal tribo, depois em tal família, até chegar em Acã. O próprio Deus revelou para Josué quem estava ali em pecado. Então não tem como ocultar de Deus. A Bíblia fala que o Senhor, ele conhece as boas obras e também as más obras também. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Quando nós vamos ver o Salmo 139, nós vamos ver o salmista dizendo, né? De onde me fugirei de ti? Se subir ao céu, tu lá estás. Se for mais nas profundezas da terra, tu ali estás também. Ou seja, a soberania de Deus, a onipotência, a onisciência e a onipresença divina. Então, todo pecado, ele gera consequência. Ninguém peca sem Deus não estar vendo. Então, nós vamos ver o perigo do pecado não confessado. Talvez se esconda dos homens, mas jamais será escondido diante de Deus. Então, o perigo do pecado não confessado, os males que ele traz e as consequências que elas virão. Então, Adão e Eva sofreram as consequências do pecado e também Davi as consequências do pecado. Por isso que quando nós vamos ver o Salmo 51, após Natã falar com Davi, nós vamos ver Davi escrevendo os Salmos. Nós percebemos ali que Davi não deixou de ser rei. Davi não deixou de obter uma coroa. Mas Davi, ele estava perdendo o que ele tinha de mais precioso, que era a alegria da salvação, que era a presença do Espírito Santo. Ali no Salmo 51, Davi está ali confessando o seu pecado, pedindo a Deus perdão para que ele pudesse receber de volta a alegria da salvação. Então, gente, uma coisa que a gente entende aqui é que, como eu falei há pouco, Davi não perdeu o nome de rei, ele não perdeu a coroa, ele não deixou de ser reconhecido como rei. Quem olhava para Davi, Davi continuava rei, continuava tendo uma coroa, mas Davi sabia que aquele pecado estava o afastando de Deus. Quantos têm vivido de uma aparência que olha assim, tá tudo bem, continua exercendo o ministério, continua exercendo o chamado, continua com a sua carteirinha atualizada, mas que está ali ocultando o pecado. E esse pecado está o afastando de Deus. Então, por isso, e esse pecado vai trazer consequências, como trouxe para Adão e Eva, como trouxe para Davi e como trouxe e traz para todos aqueles que não confessam o seu pecado, que não se arrependem. Terceiro tópico, confissão do pecado, um caminho de cura e uma restauração. Então nós vemos a definição, vemos sobre o pecado, a realidade do pecado, nós vemos o perigo de não confessar o pecado, de não pedir a Deus perdão. Agora nós vamos ver a grandeza da confissão de pecado. Porque essa confissão é um caminho de cura e de restauração. Quando Davi escreveu o Salmo 51, ele estava se colocando no caminho de quê? De cura e de restauração. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecado deve ser primeiramente ser dirigida a Deus por intermédio do seu Filho, pois só Ele pode perdoar pecados. Não há mérito nosso, não há nada que o homem faça que possa nos tornar merecedores do perdão de Deus. Somente Deus pode perdoar pecado. Pontuo aqui que nós estamos vivendo dias difíceis. Se nós olharmos lá para trás, no ano de 1517, nós vamos ver que houve ali
que houve ali a reforma protestante, aonde estava o entendimento que se pagava indulgências para perdoar pecados, haja vista de pessoas que até já tinham partido. Mas muitas das vezes tem pessoas nesse século de agora, nesses dias de hoje, achando que por méritos, por fazer isso, por fazer aquilo, ou muitas das vezes por ser um dizimista fiel, que isso torna digno do pecado de Deus. Não, o que perdoa pecado não é uma campanha que você faz, não há nada mérito que venha de ti, mas sim através do Filho, do ato de Cristo na cruz do Calvário. Porque diz assim, o pecado, nós pedimos pecado a Deus, e o Senhor Jesus, ele é o mediador entre Deus e os homens. É somente por intermédio de Cristo que os nossos pecados são perdoados. Por isso que João diz, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Nós vamos ver que o Senhor fala aqui, ao longo do seu ministério, ele fala para a mulher pecadora, os teus pecados te são perdoados. Nós vamos ver que no ministério de Cristo, ele muitas das vezes falou, vai, a tua fé te salvou. Muitas das vezes o Senhor perdoou, ou seja, é só por intermédio de Jesus Cristo ao Senhor. Quando nós vamos ver a oração que Cristo nos ensinou, Mateus capítulo 4, capítulo 6, a partir do versículo 9 ao 13, também Lucas capítulo 7, do versículo 4 ao 8, na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, diz assim, vai dizer, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, perdoar pecado não é mérito de nenhum homem, não é mérito de nenhuma liderança, não é mérito de nada que eu faça, ainda assim que seja para a glória de Deus. O único que pode perdoar pecado é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, nós precisamos dessa confissão, de confessar os nossos pecados para Deus, através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Os nossos, lá em 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 7 a 9, nós lemos que os nossos pecados, eles devem ser o quê? Confessados, para que nós possamos alcançar o perdão de Deus. Segundo ponto, alcançando cura e restauração. Uma vez que confessamos os nossos pecados, uma vez que fomos perdoados por intermédio do Senhor Jesus Cristo, mediante a obra no Calvário, o que foi? O ato na cruz do Calvário, aonde ele ali se fez pecado por nós. Então agora nós conseguimos alcançar um caminho de cura e restauração. O texto áureo, bem presente na lição, nos lembra o quê? Que ocultar pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Mas se a gente deixar de fora o orgulho, a soberba, nós vamos trilhar um caminho humilde, de confissão de pecado. Aí nós vamos ter uma vida mais leve, uma vida com a graça de Deus. Então, para que nós venhamos alcançar essa cura e restauração, nós precisamos o quê? De pedir perdão ao Senhor. Nós precisamos reconhecer, fazer essa análise. Lá em João capítulo 8, no versículo 32, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós vamos ver que Davi fala, Senhor, eu pequei contra ti. Quando nós vamos ver os Salmos 86, versículo 5, tu és perdoador, Senhor, rico em graça para todos os que te invocam. Então, alcançando essa cura e essa libertação,
Quando nós confessamos os nossos pecados, começamos a trilhar esse processo, esse caminho de cura e de restauração. E de acordo com o coração que o Senhor nos ensinou, a gente fala, Senhor, perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos também aos nossos devedores. Então, a partir do momento que nós entendemos o perdão de Deus para conosco, nós aprendemos também a perdoar os nossos irmãos. O texto diz assim, Colossenses 3:13, suportando-vos aos outros e perdoando-vos aos outros. Se alguém de vós tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também vós. Então que nós possamos, viver esse perdão que o Senhor nos concedeu e para alcançarmos essa restauração tão rica e divina que o Senhor nos concede. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente, pois assim encontraremos descanso para a nossa alma. Olha aqui o que Davi fala no Salmo 51, versículo 3 e 5. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Para finalizarmos, nós vamos ver que desde a queda, no livro de Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ali ver que houve uma transição. Adão e Eva, houve uma transição do corpo imortal para o corpo mortal. Por quê? Porque ali o pecado fez a separação. Mas nós vamos vendo aqui Cristo, se diz do segundo Adão, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós saímos do corpo corruptível para o corpo incorruptível, aonde teremos uma eternidade para Cristo. A nossa jornada, aonde teremos uma eternidade com o Senhor, aonde receberemos um corpo glorioso. Que Deus, em sua misericórdia, nos ajude e que o Senhor continue nos orientando em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos por essa oportunidade, pela tua palavra, por mais essa lição. Continue nos abençoando, nos direcionando, abençoa a escola dominical, todos os irmãos e irmãs envolvidos. Senhor, cada igreja que tem um comprometimento com a tua palavra, continue dando graça aos teu filho e tua filha, para continuar fazendo a tua obra. É que eu te peço, ó Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nossa conclusão, Nossa conclusão, em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por estar aqui. Claro, comente como foi a sua lição de domingo e comente de onde você é. Eu vou estar por aqui olhando o seu comentário. Deus te abençoe. Uma excelente lição de domingo e quero te convidar também você estar conosco pelo Instagram, Mulheres Florescendo pela Fé. Por lá também estamos divulgando a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.